A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nós. Podem se assentar. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Para quem não me conhece, tem alguns visitantes aqui. Eu sou o Natan, eu sou seminarista daqui da Igreja Presbiteriana do Meier. Na verdade, sou do Presbitério da Guanabara. Esse ano estou no Meier, mas considero o Meier minha igreja também. Então, sou seminarista da Igreja Presbiteriana do Meier. E fui escalado para pregar nessa manhã, porque o nosso pastor, o pastor Ivo, está de férias. Está descansando. Então, por isso que os irmãos não vão ver o pastor esse domingo, mas já já ele volta. Bom que ele não está aqui, que a gente consegue falar umas besteiras. Brincadeira. Brincadeira, estou brincando. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 12 ao versículo 17. Mas enquanto isso eu quero introduzir a nossa mensagem dessa manhã, porque ela vai falar sobre Epifania. Existe um período do calendário cristão, e eu falo cristão muito bem dito, muito bem falado, porque não é calendário católico, é calendário cristão, de todas as denominações, de todas as tradições cristãs que possam existir, evangélicas principalmente, reformadas. A gente acaba de sair do período de Natal, que é um período onde a gente reflete sobre a luz que veio ao mundo iluminar as trevas. A luz que é o próprio Senhor Jesus, que veio à nossa terra iluminar toda a escuridão dos nossos corações, iluminar e nos livrar de todo o pecado, iluminar um mundo que jazia, que estava nas trevas do próprio ego, nas trevas da própria arrogância, nas trevas da rebelião contra Deus. Esse Jesus, o próprio Deus, vem ao mundo, nasce como um bebê e vem iluminar todos nós. Passou o Natal, comemoramos, passaram-se uns domingos, e esse domingo é o primeiro domingo da Epifania no calendário cristão, que é um período onde a gente meio que continua refletindo sobre esse Jesus que veio ao mundo, mas que vai se revelando para a humanidade. Então tem textos famosos como o de hoje, que fala sobre o batismo de Jesus. Tem textos famosos sobre a transfiguração de Jesus, um episódio onde Jesus subiu ao monte com 3 de seus discípulos, e lá fala que as vestes deles se tornaram brancas como a neve, e o rosto dele brilhava de uma forma que eles não conseguiam enxergar, e de repente uma nuvem cobre aqueles discípulos, vem uma voz dos céus dizendo: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." Um evento completamente sobrenatural, um tipo de revelação de maneira especial que Jesus estava fazendo para aqueles discípulos. Talvez o texto mais famoso da Epifania, e Epifania é uma palavra que tem a ver com transcendência, que tem a ver com o sublime, que tem a ver com eu ter contato com algo que não é desse mundo, é o texto lá do início, que a gente também trabalha no Natal, do início dos evangelhos, falando sobre os magos que vêm visitar Jesus. O início da Epifania é o tal do dia de Reis, que a gente conhece na nossa cultura, muito influenciada pelo catolicismo. Lá no dia 6 de janeiro, dia de desmontar a árvore de Natal, é o dia que termina o período do Natal e começa o período da Epifania. No primeiro domingo, a gente vai trabalhar o primeiro texto da Epifania, de forma clara, que é o batismo de Jesus. Quando Jesus ele se revela para a humanidade, como Jesus, como Messias, como aquele que é o próprio Deus que veio ao mundo salvar a todos nós. E esse é um episódio muito interessante, porque acho que se nós estivéssemos lá, seria uma coisa incrível de se ver. Seria uma coisa absolutamente sublime, absolutamente transcendente, muito além desse mundo. Mateus 3,
versículo 13 a 17, diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Naquela época, talvez um dia comum, João Batista, um hippie meio doidão, que andava com peles de camelo, comia gafanhoto, estava batizando pessoas no deserto. De repente, pessoas de Jerusalém, da Judéia, de toda aquela região de Israel, como a gente conhece hoje, estavam vindo falar desse tal de João, que pregava a respeito de arrependimento, falando que as pessoas precisavam se arrepender por causa de alguma coisa. E pessoas começaram a vir até ele. Pessoas começaram a se levantar, sair de suas casas, sair de suas habitações, caminhar ou peregrinar pelo deserto, rumo a esse local aonde passava o Rio Jordão. E chegavam lá, arrependidos de talvez vidas sem sentido, arrependidos de coisas que haviam feito anteriormente, arrependidos de coisas que o povo entendia que não agradava a Deus, porque era um povo religioso, era o povo judeu que tinha contato com o próprio Deus. De repente vinham até esse João, confessavam os seus pecados, entravam no rio e eram batizados por ele, por esse João que pregava arrependimento. Pessoas de alguma forma ali estavam em busca de alguma coisa, estavam em busca de redenção para a vida. Não só esses judeus, mas alguns partidos religiosos de judeus que existiam naquela época, como os fariseus, que eram bem firmes na lei, naquilo que a gente conhece como o Antigo Testamento, e viviam como se não se desviassem nem para a esquerda, nem para a direita, como falsos religiosos que gostavam de orar nas esquinas, que gostavam de criticar os outros, de apontar os pecados alheios, que se achavam os maiorais, os donos da lei, os donos de Deus, quem sabe, mas que de alguma forma também estavam tentando acertar, também estavam buscando redenção, também estavam buscando arrependimento. Foram até o deserto, foram até o Jordão, foram tentar entender quem era esse tal de João Batista, por que ele estava batizando pessoas. Não só os fariseus foram atrás dele, mas também outro partido judaico religioso, os saduceus, que já entendiam a lei de maneira diferente, nem mesmo acreditavam em alguma espécie ou algum tipo de ressurreição, mas também foram lá enxergar, foram ver, foram tentar tatear, buscar alguma coisa que tivesse a ver com Deus, alguma coisa que fosse capaz de trazer transcendência, que fosse capaz de conectá-los com aquele que estava lá em cima, de alguma forma. A Bíblia não fala sobre estrangeiros, sobre pessoas que não eram judias, mas de alguma forma pessoas que não eram judeus também foram até esse Jordão e também foram batizados por esse João. Talvez judeus de outros lugares, fora de Jerusalém. Foi um evento naquela época, como alguns eventos que aconteciam, porque aquele povo, buscando o tempo todo, tentando encontrar a Deus, de alguma forma, não conseguia. Era um povo que havia uma promessa dada para eles, seja 500, seja 700 anos antes, sobre alguém que viria corrigir a situação da vida deles, sobre alguém que viria consertar todas as coisas, sobre um verdadeiro rei que viria e se assentaria mais uma vez no trono, e tiraria aquele povo da miséria, tiraria aquele povo da humilhação diante de outras nações, porque aquele povo judeu, anteriormente um povo rico, um povo famoso, um povo como a gente conhece talvez pelas novelas da Record, ou principalmente pelas nossas pregações, que existia um rei chamado Salomão, que foi o maior rei de todos,
Um rei que hoje escrevem livros sobre ele, livros sobre coach, sobre ensino financeiro, sobre diversas coisas possíveis. No nosso mundo, pessoas falando sobre o tal do Salomão. E essa nação, que uma vez foi uma nação rica, uma nação famosa, uma nação de um grandioso rei, seja Davi, o pai de Salomão, ou seja o próprio Salomão, se tornou uma nação escrava, uma nação que foi exilada, que teve sua habitação, que teve suas cidades considerada santa, a Jerusalém destruída. Uns foram exilados, viraram escravos na Babilônia, outros viraram escravos na Assíria. Alguns conseguiram voltar depois, reconstruir o templo, reconstruir as paredes de Jerusalém, mas continuaram de alguma forma escravos de um povo estrangeiro. Foram escravos dos persas. Depois, quando tudo estava indo bem, parecia que eles iam se libertar, se tornaram escravos dos gregos, e de repente se tornaram escravos dos sírios. Viraram ali, aonde Israel fica, próximo do Mediterrâneo, moeda de troca entre os vários poderosos povos ao redor. Já não mais era aquela Israel gloriosa, já não mais era aquele povo guerreiro, forte, convicto, invencível, o povo de Deus que eles conheciam, das histórias que eles ouviam. Parecia de alguma forma que Deus havia abandonado eles, por causa da desobediência, porque eles haviam abandonado Deus em primeiro lugar. Mas continuaram buscando, continuaram crendo, procuraram em uma promessa dada pelo próprio Deus, de que um rei viria, a sua maior esperança. Botaram nessa promessa a sua maior esperança. E pessoas se levantavam para combater essas nações. Uma das revoluções mais famosas que a gente conhece dos judeus é a tal revolta dos Macabeus, onde Judas Macabeu se levantou com seus irmãos e expulsou os sírios de Jerusalém, na força bruta, na guerra, no ódio contra os estrangeiros. E todos achavam, caramba, esse deve ser o Salvador, esse é o rei que Deus prometeu há gerações, há séculos. Mas ele morre, seus irmãos morrem, começa intrigas políticas, corrupção, e daqui a pouco a nação já estava vendida a outros povos de novo. E aí, no contexto dessa história que eu estou contando para vocês, de mais ou menos uns 1970 anos atrás, Roma era o povo da vez. Roma, que estava dominando quase todo o mundo conhecido, também havia dominado Jerusalém, também havia dominado os judeus mais uma vez, escravizado os judeus com muitos impostos, alimentado o ódio contra o estrangeiro que o judeu tinha, muito forte, muito convicto naquela época, aumentando mais ainda a necessidade de Deus para aquele povo. E várias revoltas surgiam, várias pessoas se intitulando como Messias, como Salvador, se levantavam no meio do povo ainda naquela época, mas nada parecia ser eficiente, nada parecia ser o bastante, nada parecia que traria de volta a glória de Deus para aquele povo, o contato com o divino daquele povo. Os próprios partidos religiosos que começaram a existir, uns que guardavam a lei, outros que entendiam a ressurreição de maneira diferente, havia outros ainda que haviam se isolado no deserto, nada parecia o suficiente, nada parecia conectar aquelas pessoas a Deus como elas queriam. E aqui está o nosso primeiro ponto da pregação. Os judeus buscavam a Deus, mas não o encontravam. Repito, é como se Deus houvesse os abandonado. Mas eles jamais poderiam viver sem Deus, porque Deus é aquele que veio torná-los povo. Deus é aquele que veio dar propósito de vida. Deus é aquele que eles sabiam para o que eles foram criados, para se relacionar, para amar, para estar junto.
aquele que realmente pode dar um senso de existência. E quando veio um pequeno vislumbre, uma pequena pista de Deus no meio daquele deserto diante do Jordão, as pessoas saíam correndo. As pessoas queriam ver o que estava acontecendo. Aqueles judeus viviam arrependidos porque haviam se tornado escravos de outras nações. Viviam arrependidos porque talvez a cultura deles tivesse se misturado muito com a cultura romana. Talvez uns estivessem adorando deuses romanos. Viviam arrependidos, com necessidade de transcendência, com necessidade de Deus para dar senso de existência para eles, de alguma forma. Então o povo mais fraco, mais marginalizado foi até João. Os partidos religiosos, ricos, poderosos foram até João. Chegaram diante dele perguntando: quem você é? Quem você diz que é? Por que você tem batizado tantas pessoas? Por acaso você é o Messias? Você é o Cristo que nós estamos esperando? João, imagino que ele deve ter olhado para eles, olhou para si mesmo rindo um pouco, com suas peles de camelo, falando: não, claro que não, eu não sou o Messias. Eu não sou o Messias. Os fariseus olhando de cima a baixo, se olhando, eles achando como dono da religião judaica, o dono do próprio Deus talvez, mas também necessitados desse Deus. Olha, mas se você não é o Messias, por que você está batizando pessoas? Por que você está jogando água na cabeça das pessoas, ou mergulhando as pessoas no rio, com essa imagem de ressurreição, de nova vida? Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Para que você está pregando esse arrependimento, se você não é o Messias? Você é Elias, talvez? Elias, o nome de um profeta famoso, conhecido para os judeus, que eles acreditavam que viria anunciar a vinda do Messias de alguma forma. João: não. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparem as veredas, preparem o caminho para o Senhor que vem, para o Salvador que vem. Esse é quem eu sou. Eu estou de passagem, eu só estou preparando o caminho, eu só estou estendendo os tapetes, porque diante de mim vai vir alguém muito mais poderoso do que eu. Diante de mim vem alguém tão poderoso, tão marcante, tão sublime, tão amoroso e apaixonante, cujo eu não sou digno nem de segurar as suas sandálias, nem de chegar perto dele, de tanta majestade que essa pessoa tem, ou que essa pessoa vai ter. Já vocês, fariseus, vocês religiosos, que acham que de alguma forma estão em contato com Deus, mas na verdade estão distante dele, como todos nós, vocês são como raças de víboras, porque vocês impedem as pessoas de se achegarem a Deus de alguma forma. Parem de fugir e se arrependam também, porque diante desse rei que vem, todos nós precisamos nos arrepender. Os fariseus, os saduceus, não entenderam, foram embora, achando que João era só mais um doido que havia surgido. Mas de repente um dia, as coisas não seriam conforme planejado. Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer o segundo ponto da nossa mensagem. O primeiro, como eu falei, os judeus buscavam a Deus, mas não o encontravam. O segundo ponto da nossa mensagem tem a ver com a gente. Nós buscamos a Deus, mas nós não o encontramos. De alguma forma, a filosofia explica isso, a psicologia também. De alguma forma, todo ser humano precisa de Deus. Daí surgiram as diversas religiões que a gente conhece na história. Daí surgiram os diversos eventos que fogem do comum, que são sobrenaturais, que a gente conhece. Pelo menos na explicação científica, na explicação filosófica. De
De alguma forma o ser humano entendeu, progredindo na evolução da sociedade, que ele precisava de algo além dele para poder existir. Os teólogos, como João Calvino, vão chamar isso de senso do divino, ou de percepção de fato daquilo que está além de nós, de um Deus que de fato existe, e que de fato está aí para que nós o busquemos, para que nós queiramos ter contato com Ele, comunhão com Ele, relacionamento com Ele, porque de alguma forma isso aquece o nosso coração, isso aquece a nossa alma. Nós precisamos de Deus. Seja o brasileiro, seja o norte-americano, seja o mexicano, seja o europeu, seja o africano, seja o japonês, o coreano, o chinês, qualquer povo que seja nessa terra, todas as pessoas, de alguma forma, precisam de Deus. E as pessoas o buscam, criam religiões, ao longo da história, enxergando os fenômenos da natureza, começaram a dizer que os fenômenos tinham a ver com coisas que não poderiam ser explicadas, que só podem ser deuses, seres grandiosos que estão além de nós. Só pode ser Zeus, só pode ser Odin. E foram surgindo nomes de diversos deuses, sempre tendo a ver com alguma coisa da natureza, porque era aquilo que não podia ser controlado, era aquilo que dava medo, era aquilo que dava temor para os povos daquelas épocas. Mas de alguma forma sabiam que isso tinha relação com alguma coisa, assim como nós hoje sabemos. De alguma forma, os 300 anos que a gente passou acreditando na ciência tem caído por terra, porque a gente entendeu que só a razão não serve. Só a razão, só a ciência não explica todas as coisas que eu necessito explicar. Só a ciência não é capaz de me dar um propósito de vida. Só a ciência não é capaz de explicar o que vai acontecer quando eu morrer. A ciência não explica para onde foram os meus amados, para onde foram os meus familiares que já se foram. A ciência não me dá propósito de vida. Isso tem se refletido de alguma forma nessa última geração que se tornou adulta recentemente, que é a minha geração Z, que é uma geração que os dados estatísticos informam que tem se tornado extremamente religiosa. Porque a ciência, a razão acabou tirando a beleza da vida de alguma forma, acabou deixando a sociedade mais triste de alguma forma, com mais pressão, com pressão trabalhista, com muitas demandas, e a gente abre a internet, abre o Instagram e muitas comparações, ansiedade atrás de ansiedade, atrás de ansiedade, e logo ali está a depressão, e tudo isso agarrando, se apoderando de todos nós, e a gente de alguma forma sabe que a única coisa que pode nos salvar, a única coisa que de alguma forma pode nos trazer felicidade, a única coisa que de alguma forma pode nos livrar da morte, pode nos dar a verdadeira resposta para a pergunta: por que eu existo? Por que eu nasci nesse mundo? A gente sabe que de alguma forma essa resposta não está aqui, não está naquilo que a gente consegue ver, mas está em algo além. E a gente busca a Deus, esse ser que falam que é sublime, esse ser que fala que está além de nós, e nós não encontramos. Talvez possamos testar algumas religiões, talvez religiões que tragam o sobrenatural de forma vívida e intensa, como religiões de matrizes africanas. Talvez vamos focar em outros tipos de religiões que são como um caminho, como o budismo. Mas que talvez acabe deixando a pressão mais alta por causa do tal do karma. Eu tenho que fazer algo bem para que o bem retorne para mim. Talvez eu entre em alguma igreja evangélica, me torne evangélico, mas a igreja nem prega sobre Jesus, ela prega sobre moralismo.
e eu tiro minhas vestes comuns, eu boto terno, eu paro de falar palavrão, eu paro de beber, eu não me tatuo, eu falo varão, eu falo varoa, mas isso de alguma forma está me tornando como um fariseu, está me tornando próximo da lei, próximo daquilo que eu tenho que fazer, mas não próximo desse Deus que eu tanto quero. E eu continuo buscando, e eu nunca encontro. Eu só encontro mais raiva, mais ódio, mais erros, mais discórdia. Eu só encontro mais pressão. Eu só encontro religiosidade. Eu só encontro aquilo que eu devo fazer, mas nunca aquilo que eu devo ser. E de repente eu chego diante desse João, cheio de arrependimentos no coração, arrependimentos de coisas que eu deveria ter feito, mas eu não fiz, de coisas que eu não deveria ter feito, mas eu fiz. Talvez solitário, porque afastei todas as pessoas ao meu redor. Talvez entristecido, porque dei mais atenção para o trabalho, porque achei que de alguma forma o trabalho iria me conectar com Deus, ou então de alguma forma o trabalho iria me tirar essa estranha tristeza, esse desespero de não saber o que eu faço com a minha própria vida. Talvez arrependido porque não dei atenção para os meus filhos como deveria, e hoje eles não me dão a atenção que eu queria, ou que eu gostaria, ou que eu preciso. Talvez arrependidos porque casei com a pessoa errada, talvez arrependidos porque me divorciei e não deveria ter me divorciado. Talvez com uma saudade muito grande daqueles que já se foram, ou daqueles que estão distantes. Eu chego com toda essa bagagem para esse João, que de alguma forma me mostra algum vislumbre, me mostra uma pequena luz no fim do túnel, sobre esse Deus que eu tanto quero, sobre esse sentido que eu tanto quero, essa alegria que eu tanto quero, essa paz que eu tanto quero. E me arrependo diante dele. Mas ainda não achei aquilo que eu estava procurando. Mas a história não termina aí. Um belo dia, na beira daquele rio, pessoas estavam se aproximando, cabisbaixas. João entrava no rio com elas, as batizava, isso talvez desse um pouco de alegria para elas, um pouco de alegria para João. João também talvez cansado já de fazer tantos batismos e nada acontecer, também buscando a Deus sem encontrar no fim das contas. Afinal, sua vida inteira era uma promessa, sua vida inteira era um preparo, era ser um preparador para aquele que havia de vir, mas onde está essa pessoa que nunca chega? Um belo dia no horizonte daquele rio, daquele deserto, João vê no fundo um homem. E de alguma forma o Espírito que habitava dentro dele testemunhou no momento que ele viu esse homem. É ele. É isso que eu estou buscando. É isso que me dá propósito. É isso que me traz alegria. É isso que me traz a paz. É por isso que eu tenho vivido. É por isso que tem feito tanto sentido tudo o que eu fiz na minha vida, o jeito que eu tenho vivido, afastado, com peles de camelo, comendo gafanhotos. Esse é o sentido de tudo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que veio nos libertar. Esse é aquele que veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse é aquele para o qual todos nós devemos nos arrepender. Ele, só pode ser ele. E esse homem, chamado Jesus, vem do horizonte, de repente se aproxima de João. Talvez fala: João, bom dia, tudo bem? Sou Jesus, eu vim ser batizado por você.
João olha achando um absurdo, eu que preciso ser batizado por ti, e você vem a mim para que eu te batize? Que história é essa? Tu é o rei ou não é? Eu deveria estar aqui te servindo, tirando suas sandálias, que eu nem sou digno para isso, você quer que eu te batize? Jesus fala, sim, me batiza, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. É dessa forma que Deus quer que aconteça. João aceita, vai para a água, como ele já tem ido há bastante tempo, faz a mesma coisa que ele tem feito com tantas e tantas pessoas. Joga uma água na cabeça de Jesus, ou então mergulha Jesus e Jesus volta. E de repente algo novo, algo de diferente acontece. Ele sai da água com Jesus, e de repente um senso de Deus acontece. Uma manifestação de Deus acontece naquele lugar. Algo sobrenatural que todos estavam esperando a vida toda acontece naquele lugar. Os céus de alguma forma se rasgam, a gente não sabe se é espiritualmente, se é fisicamente. Algo corpóreo ou não, que parece um espírito, que desce como se estivesse voando, vem e desce sobre aquele homem chamado Jesus. Cobre todo aquele homem como um revestimento de poder aos olhos de João, aos olhos de todos aqueles que estão lá assistindo todo esse evento cataclismático, não sei nem se existe essa palavra. E de repente, para não bastar aqui, uma voz dos altos céus, poderosa, gigantesca, seja falando nos ouvidos, seja falando no coração, fala para todos aqueles que estavam naquele lugar: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E os olhos de João naquele momento, os olhos dos judeus naquele momento ao redor se abrem, e eles percebem que esse é o Deus que eles estavam buscando a vida toda. É o propósito que eles estavam buscando a vida toda, é o Salvador que os libertaria da escravidão, que eles estavam buscando há gerações. É o Filho de Deus, que veio nos libertar do nosso ego, da nossa arrogância, da nossa rebeldia contra Deus, da nossa falta de amor a Deus, que veio fazer a gente se arrepender, que veio fazer a gente ter uma vida diferente, que veio dar propósito, que veio dar vida, que veio dar alegria, que veio dar paz. É Ele, só pode ser Ele, porque eu nunca ouvi uma voz que parece de Deus falando que este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Mas hoje eu ouvi. Naquele momento eles souberam: esse é Deus. E o nosso terceiro ponto da pregação é: Deus se revela em Jesus para os judeus. Aqueles judeus que estavam há tanto tempo, há tantos séculos em busca de Deus, mas sem o encontrar, já sem esperança, Deus faz uma reviravolta na história, porque eles não tinham o poder de encontrar Deus, mas Deus tem o poder de encontrá-los, e é isso que Deus fez. Deus veio e se revelou para os judeus, se revelou para João Batista na pessoa de Jesus Cristo, assim como Deus vem e se revela para cada um de nós hoje. Primeiro ponto, vou lembrar vocês: os judeus buscavam a Deus, mas não o encontravam. Segundo ponto, nós buscamos a Deus, mas não o encontramos. O terceiro ponto, Deus se revela para os judeus em Jesus. Quarto e último ponto da nossa pregação: Deus se revela para nós em Jesus. Aquele Jesus que 2000 anos atrás apareceu na beira daquele rio, é o Jesus que 3 anos depois morreria numa cruz do Calvário, por mim e por você. É o Jesus que tomou o cálice da santa ira de Deus contra a rebeldia do pecado, que estava destinado para cada um de nós, merecidamente.
tomou em nosso lugar, morreu em nosso lugar, derramou o próprio sangue em nosso lugar, veio ao nosso encontro, se revelou a nós, para que nós finalmente pudéssemos encontrar Deus. E ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, em grande glória e poder, derramou o seu Espírito para habitar nos corações do seu povo em poder, batizou pessoas com o Espírito Santo e com fogo, e batiza pessoas com o Espírito Santo e com fogo até hoje, no nome dele. Esse Jesus é o Jesus que se revela. Esse Jesus é o Jesus da Epifania. É o Deus que se revela para a humanidade na escuridão. É o Deus que se revela para a humanidade tão necessitada de Deus. E a aplicação prática que eu quero deixar para você nessa manhã, não sei se todos me conhecem, eu sei que alguns não me conhecem porque estão visitando, não sei se todos são cristãos, não sei se tem algum não cristão aqui, não sei se tem algum cristão de 30, 40 anos aqui, ou melhor, eu sei que tem nesse caso, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, aqui é um povo diverso, várias idades de cristãos, tem cristão de 2 anos. Eu quero falar para vocês o que Deus quer falar para vocês nessa manhã, é que Jesus é aquele que se revela. Jesus é aquele que se revela como aquele que pode dar propósito, como aquele que pode dar vida, como aquele que pode trazer arrependimento, como aquele que te lembra que não é tarde demais, ainda dá tempo de fazer diferente, com aquele que traz um amor vindo do próprio Deus que o ama e que agora ele transborda desse amor, transformando todos nós em filhos e filhas dele, com um amor que a gente não é capaz de encontrar em nenhum lugar que seja nesse mundo, porque é um amor que dura para sempre, porque é um amor que não busca nada em troca, é um amor desinteressado, é um amor de um pai que é perfeito, que não falha, que não abandona, que não bate, que não agride, que não trai. É um Jesus que pode trazer uma paz no nosso dia a dia, de segunda a sexta, no nosso trabalho, no trânsito, no transporte, na família, que a gente não consegue explicar. É um Jesus que quando tudo está triste, quando eu ainda não alcancei aquilo que eu queria, mesmo assim eu estou alegre porque eu já tenho tudo o que eu preciso, porque eu encontrei o meu propósito, porque eu acalmei aquela voz aqui dentro que dizia que tinha alguma coisa errada, que eu precisava de alguma coisa, e essa coisa de repente veio ao meu encontro, que é o próprio Deus. É o Jesus em que os cristãos acreditam, é o Jesus que a Bíblia nos mostra, é o Jesus que se revelou à humanidade 2000 anos atrás, e é o Jesus que se revela a cada um de nós, a cada dia. E se Ele não se revelou para você ainda, está se revelando hoje, está se revelando agora. Ele quer ser o dono da sua vida, Ele quer te dar esse propósito, Ele quer te dar essa alegria, Ele quer te dar essa paz, te encher dessa paz, do descanso dEle, da mansidão dEle. Ele quer te ajudar a se arrepender, Ele quer te ajudar a viver diferente, Ele quer te livrar da condenação, Ele quer te livrar de uma vida espiritual sem sentido. Ele quer te livrar de uma vida eterna sem sentido, na dor, no sofrimento, no escuro, no abandono e na morte. Ele quer te dar uma nova vida. E se você já conhece esse Jesus,
Se Ele já se revelou para você, Ele quer se revelar mais. Ele quer te empanturrar mais dele. Se você já está alegre, Ele quer te dar mais alegria. Se você já está em paz, Ele quer te dar mais paz. Se você já o conhece, Ele quer que você o conheça mais. Ele é aquele que se revela. Mas nós precisamos ir até a beira do rio para enxergar a sua glória. Escolhi essa mensagem por causa do calendário cristão, falando sobre a Epifania, sobre o tempo onde a gente reflete sobre essa luz que é revelada a nós. Também escolhi por causa do início do ano. Não é à toa, inclusive, que esse período, a Epifania, é no início do ano. Porque mais um ano que se inicia, são novas metas, novos propósitos, novos planos. Mas que tal nós depositarmos as nossas metas, os nossos propósitos e os nossos planos aos pés desse Jesus que se revela a nós, que sabe o melhor para todos nós, que oferece vida para todos nós e que está guiando todos nós. Que tal, em vez de eu escrever um projeto de vida para o ano e tentar entregar para Deus, toma, Deus abençoa, eu sentar, abrir a Bíblia, ler um pouquinho, orar e perguntar para Deus: Deus, de que forma o Senhor quer se revelar a mim esse ano? Quais planos, propósitos e metas o Senhor tem para mim esse ano? Me ajuda a enxergar e me ajuda a te obedecer, porque eu quero mais de Ti. Porque eu quero mais de Ti. Minha aplicação prática para você, meu irmão e minha irmã, nessa semana, é que você ore e descubra. Porque quem busca, acha. Quem bate na porta, a porta é aberta. Deus vai se revelar de maneiras mais especiais para nós nesse ano. E quem crê nisso diz amém. Deus quer encher esses bancos de novas pessoas esse ano. E se você crê nisso, diz aleluia. Deus tem nova história para cada um de nós esse ano. E quem acredita nisso diz glória a Deus. Glória a Deus. Que o período da Epifania, que são só algumas semanas antes da Páscoa, não seja simplesmente só essas semanas, mas que ele seja em todos os dias das nossas vidas. Que Deus, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa se revelar a nós de maneira cada vez mais especial a cada dia. Essa é a minha oração para mim, essa é a minha oração para cada um de vocês. Deus, Ele é um oceano infinito. A gente está navegando, surfando, içando as velas, talvez até mesmo mergulhando. Deus quer que a gente mergulhe mais. E quando a gente achar que mergulhou o suficiente, ainda tem uma vastidão de oceano para se conhecer, para sentir, para viver ao lado desse Deus. Amém?